Fala fiel! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do todo-poderoso Corinthians. Antes, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Timão. Agora, vamos para a notícia. Na última semana, a torcida do Corinthians viveu momentos de grande agitação, especialmente com os rumores de que o meio-campista francês, Paul Pogba, poderia desembarcar no Parque São Jorge em 2025. A ideia de contar com um jogador do nível de Pogba gerou grande expectativa entre os fãs do Timão. No entanto, o próprio presidente do clube, Augusto Melo, desmentiu qualquer negociação sobre a contratação do francês, acalmando os ânimos da torcida. Em uma entrevista recente à Rádio Craque Neto, realizada durante um evento no CT Joaquim Grava, o presidente do Corinthians foi claro ao afirmar que não há nenhum tipo de contato ou negociação em andamento para trazer Pogba ao clube. Segundo Melo, a possibilidade de sua chegada não está em pauta no momento. Não tem nada. Não falamos, não conversamos, por enquanto não chegou nada até mim, afirmou o dirigente, ressaltando ainda a boa comunicação que tem com a comissão técnica e com o diretor de futebol, Fabinho Soldado. O presidente do Corinthians também destacou que, caso haja necessidade de reforços em alguma posição, o clube não medirá esforços para qualificar ainda mais o elenco, mas que, por enquanto, Pogba não é uma prioridade. Além de Pogba, o Corinthians também não está buscando outros meio-campistas no mercado, uma vez que o clube acredita que o setor já está bem servido. A diretoria considera que, dado o histórico recente de inatividade do francês e alguns casos extracampo envolvendo o jogador, o risco de um investimento alto em Pogba não se justifica neste momento. O Corinthians tem focado suas atenções em reforçar outras áreas do elenco, que considera mais carentes de opções. O rumor sobre a possível contratação de Pogba ganhou força depois de uma entrevista no programa De Noite, comandado por Danilo Gentili, onde o influenciador Luva de Pedreiro fez uma ligação de vídeo com o próprio Pogba. Durante a conversa, o jogador francês revelou seu desejo de atuar ao lado de Memphis Depay no Corinthians, o que aumentou ainda mais as especulações sobre uma transferência para o Timão. Vale lembrar que Pogba está atualmente sem clube após rescindir seu contrato com a Juventus, mas ainda cumpre uma suspensão por doping até março de 2025. Pogba e Depay têm uma história de amizade desde a época em que atuaram juntos no Manchester United, entre 2016 e 2017. A possível parceria entre os dois, que já conquistaram grandes feitos no futebol europeu, fez com que muitos corintianos sonhassem com a chegada de Pogba ao Brasil. Porém, apesar da amizade e da vontade do jogador, o Corinthians segue focado em outras prioridades para o elenco. Em 2025, o Corinthians terá um calendário cheio de desafios, com a disputa da Libertadores sendo uma das principais metas. A presença de Memphis Depay, que se destaca cada vez mais como um dos principais jogadores do time, alimenta a esperança do clube de atrair outros atletas de alto nível para reforçar o elenco. Mesmo com dificuldades financeiras e a incerteza sobre a continuidade de Augusto Melo à frente do clube, o Corinthians tem planos ambiciosos para o futuro, com a ideia de trazer pelo menos um grande reforço por temporada para manter o time competitivo. Embora o nome de Pogba não seja mais uma prioridade no momento, ele ainda não está completamente descartado, e os planos do Corinthians para 2025 incluem a busca por reforços de peso que possam elevar ainda mais o nível do time. O futuro continua incerto, mas o desejo de fortalecer o elenco com grandes nomes está bem presente na estratégia do clube. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Um suposto PX milionário do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o Corinthians quitarem a dívida do seu estádio, a Neoquímica Arena, tornou-se o assunto mais comentado nas redes sociais nas últimas horas. Tudo começou com um vídeo enigmático, onde imagens de transações bancárias acompanhadas de declarações polêmicas levantaram suspeitas sobre o envolvimento do governo federal. O que há de verdade por trás dessa história? O vídeo, que viralizou rapidamente, sugere que o presidente, declaradamente torcedor do Corinthians, teria feito uma transferência milionária para ajudar o clube a saldar a dívida remanescente da construção do estádio, que se tornou um símbolo para a torcida alvinegra, especialmente após a Copa do Mundo de 2014. A alegação, porém,
não apresenta provas conclusivas, mas foi o suficiente para acender o debate, dividindo opiniões entre apoiadores e críticos. Enquanto alguns consideram a possibilidade absurda e argumentam que não há lógica em um presidente utilizar recursos públicos para tal finalidade, outros enxergam no rumor uma narrativa provocativa criada por adversários políticos. Ainda assim, os mais apaixonados corintianos celebram a hipótese, mesmo sem saber se há fundamentos, refletindo a paixão que o futebol desperta no país. Até o momento, o Palácio do Planalto e a direção do Corinthians não emitiram declarações oficiais sobre o assunto. O silêncio só aumenta as especulações, alimentando teorias de que o vídeo seria parte de uma campanha de desinformação ou, em um cenário mais improvável, que algo realmente está sendo mantido sob sigilo. Especialistas ouvidos pela reportagem apontam que a disseminação de conteúdos como esse é cada vez mais comum na era das redes sociais e frequentemente tem como objetivo influenciar a opinião pública. No meio da polêmica, o que pensa a fiel torcida? Muitos corintianos têm se dividido sobre o rumor do PX milionário. Para alguns, seria a realização de um sonho, finalmente quitar a dívida do estádio e garantir que a Neoquímica Arena continue sendo a casa do Timão, sem a pressão financeira que acompanha o clube desde 2014. Mas outros enxergam o possível envolvimento de um presidente torcedor como algo que poderia gerar ainda mais críticas ao Corinthians. Se for verdade, seria bom para o clube, mas não sei se é o caminho certo. O Corinthians precisa resolver isso por conta própria, sem depender de ajuda externa, ainda mais do governo, opinou José Ricardo, torcedor de longa data, enquanto acompanhava o treino do time. Já para Ana Carolina, outra torcedora fanática, o importante é quitar essa dívida de qualquer jeito. Se o presidente ajudou, é porque é corintiano de coração. O que importa é o Timão mais forte em campo. A torcida também questiona o impacto que esse tipo de notícia pode ter na imagem do clube. Muitos temem que o Corinthians, já acostumado a estar no centro de debates calorosos, passe a ser alvo de ainda mais críticas e ataques. A gente sabe como é. Se o rumor for falso, vão usar isso para denegrir o clube. Se for verdade, vão dizer que é privilégio. É uma situação complicada, afirmou Thiago Almeida, integrante de uma das organizadas. Independentemente de os rumores se confirmarem ou não, o tema já acendeu uma discussão maior entre os torcedores. Seria o fim da dívida do estádio um marco positivo para o Corinthians, ou essa história traz mais riscos do que benefícios? O que a Fiel parece concordar, sem exceções, é que o clube precisa de estabilidade financeira para voltar a conquistar grandes títulos, e, acima de tudo, que o Corinthians sempre será maior do que qualquer polêmica. Os próximos capítulos dessa história prometem mexer não apenas com o futebol, mas também com a política nacional. Se o rumor for desmentido, será mais um exemplo do impacto das fake news. Se houver alguma verdade, as implicações podem ser explosivas. Fique atento, pois novos desdobramentos podem surgir a qualquer momento. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!